canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. E hoje nós temos aqui uma convidada super, hiper especial, a doutora Rosângela Monteiro. Ela trabalha na área forense há 41 anos e também trabalhou no Instituto Médico Legal por 35 anos. E ela também participou de vários casos conhecidos no Brasil, como o da Isabella Nardoni, do Gil Rugai, do acidente da TAM. Então, nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre esses casos. Eu queria avisar para vocês que eu vou fazer um breve relato de cada caso, mas vai ser bem sucinto. Então, se você não conhece algum dos meus casos, eu sugiro que você não assista esse vídeo agora, assista os outros para você poder entender a conversa que nós vamos estar falando aqui, que seria o caso do Bernardo, nós vamos fazer da Isabella Nardoni e nós vamos falar do Marcelo Pesseguini. Então, se você não viu aqueles vídeos, vai ser meio confuso aqui a nossa conversa. Então, vão lá, assistam e voltam aqui. Então, vamos lá. Doutora Rosângela, muito, muito obrigada pelo convite. Fiquei, assim, super feliz que você aceitou o nosso convite. Eu gostaria que você agradeço. Que o Gustavo, ele é um amigo meu, um psicanalista, que tem um canal no YouTube, eu vou estar colocando também a descrição do canal dele, e também a doutora Rosângela, ela participa do programa Investigação Criminal, e eu também vou estar colocando na descrição o link. A Ana Paula, que é uma investigadora particular e também uma perita técnica em expressões microfaciais. Aí nós vamos agora entrar no caso da Isabella Nardoni. Então, para quem não conhece o caso, a Isabella foi assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008, ela tinha 5 anos na época. A doutora Rosângela foi a perita deste caso. Então, nós temos algumas perguntas. Eu sei que foi trazido para os Estados Unidos, para o Instituto de Engenharia Biomédica da George Washington University, que concluiu que as marcas no pescoço da Isabella não eram produzidas por mãos. E eu vi que você deu algumas entrevistas dizendo que irrelevante isso, entendeu? Por que disso? Por que você acha que esse laudo feito aqui a respeito disso, que o pescoço não havia mãos humanas? Como é que você vê isso? Deveria haver mãos alienígenas, né? Porque alguém falou isso. Perguntaram para mim, aliás, se não eram mãos alienígenas que tinham apertado. Olha, Sandra, as marcas são evidentes. Não tem o que refutar aquilo. Não tem como. Qualquer pessoa que tenha experiência em local de crime, pode ser um investigador, pode ser um delegado, pode ser o cara que está preservando lá o PM. Quando ele chega e vê um cadáver que teve morte por asfixia, é clássico, tá? Primeiro a face. Isso acontece aqui nos Estados Unidos, no Japão, não tem o que questionar. Como esta região é constringida, então o que acontece? A face fica cianótica, tem protrusão dos olhos, da língua, os lábios ficam roxos, tá? Então, primeiro, você olhando a Isabella, foi o que o legista viu, porque ela entrou lá como queda, né, precipitação. Uhum. Ele olhou a menina, como eu também, olhei, e ele falou assim, isso aqui é asfixia. É evidente, a queda não produz isso, uma queda de muitas alturas. Outra coisa, ela tem todos os sinais clássicos da esganadura, porque a asfixia pode ser estrangulamento, pode ser enforcamento, né? Pode ser sufocação, no caso dela não, clássico de esganadura. Eu posso levantar, assim, centenas de casos de esganadura, que são todos iguais. Nós temos 2 tipos de marcas, isso aí foi importante. Marcas da ponta do dedo, então, se você pressiona essa região com o dedo, se você não tem unha comprida, vai pegar a ponta do dedo. A ponta do dedo é arredondada. Você vai encontrar o quê? Equimose. Porque pressiona, rompe os vasos superficiais, pequenininhos, e forma a equimose. Então, ela tinha equimose nessa região posterior do pescoço. Equimose. E ela tinha mais um vestígio, que é inquestionável. Escoriação. Escoriação é realizado pelas unhas. Então, tem 2 tipos.
Quando eu pressiono a unha assim, eu estou pressionando sobre uma superfície e a minha unha, a lâmina, ela passa da carne, né? Então, ela tem uma área que ela está exposta. Se eu pressiono assim, vai ficar uma marca o quê? Semilunar. A não ser essas unhas de hoje em dia, que a pessoa está fazendo uma unha fina, ela vai fazer um outro tipo de marca. Mas uma marca normal de unha é o que a gente chama de marca ungueal. Ela é semilunar, porque eu aperto assim. Se eu pressionar e puxar, o que eu faço? Eu estou pressionando e puxando, eu tenho uma escoriação, é um arranhado ali, porque a lâmina passa, se eu estou segurando, e a Isabela tinha as duas. Então, ela tinha as duas, não, as três. Equimose, ela tinha marca ungueal semilunar e ela tinha escoriação. Isso externamente. Então, olhando, eu já posso falar, isso aqui é uma esganadura. Tá? Aí, internamente, os médicos examinaram toda essa região, estava congesta. Ela não teve fratura de ióide, tá? Porque ali não foi aplicada uma força. Pra você ter ideia, para você fraturar o ocioide, tem que ter uma força de 25 quilos. Então, você tem que apertar bem. Por isso que, em todos os casos de enforcamento, a pessoa fala, teve fratura, né? Do ióide. Não, na maioria das vezes, mesmo no enforcamento, que a pessoa se joga e é o piso do corpo que estica, que pressiona o pescoço. No caso dela, é mãos, esganadura é mão. O americano fala estrangulamento por mão, né? Ele não tem o termo esganadura. Então, esse laudo feito, eu cheguei a ver. Sabe, não tem o que... Nos Estados Unidos é diferente? Não é. Tá? É um laudo mal feito. O laudo feito por esse instituto. Não tem, porque está tudo ali. E eu posso levantar a casuística de centenas e milhares de casos. Eu posso pegar a casuística dos Estados Unidos. Eu posso pegar a casuística do FBI. O que ocorre ali? É um trabalho contratado. Então, todo trabalho contratado, nós temos aquelas pessoas mais éticas que falam, não, eu não vou falar isso. Mas existem pessoas que falam, tá bom, o que você quer que eu fale? Que é um homicídio? Tá bom, eu vou falar que é um homicídio. Não, eu vou falar que é... Não tem o que questionar ali, né? A fundamentação é muito correta, e não é só aqui. Como eu comentei com você, eu tenho todas as técnicas, né, do FBI, e eu sigo, porque eu acho que é perfeito. Eu gosto do trabalho do FBI, admiro. O Criminal Profile também, eu recebi treinamento com eles, porque eu acho que são os melhores do mundo, para chegar e falar isso aqui é psicopata, serial killer e tal. Acho que não tem para ninguém, né? E o trabalho é excelente. No caso da Isabela, eu apliquei uma das técnicas do FBI, que aqui no Brasil não se costuma aplicar, que é examinar as vestes dos pais. Nos Estados Unidos, uma criança, se aparece uma criança, se você vive nos Estados Unidos, você vai me falar. Uma criança, por exemplo, aparece morta. A primeira coisa que a polícia faz é excluir os pais. Primeiro eles vão investigar o pai e a mãe. Porque é sempre próximo, gente. Aquela história do homem do saco que está passando, isso aí é quando eu era criança, né? Não vai lá, porque tem um homem do saco que leva a criança. Não é isso. Está sempre muito próximo. É pai, é mãe, é irmão, é avô. Então, o FBI faz isso. E o que ele faz? De pronto, pega a família e fala, estende um papel marrom, né, próprio, aquele de embrulho, fala, tira toda a sua roupa aqui. Porque a pessoa, enquanto está tirando a roupa, está caindo vestígios e as vestes têm vestígios. Aqui, eu fiquei desesperada atrás disso, porque não tem esse procedimento. Eu tive que, 9 dias eu fiquei falando com a delegada, eu quero as roupas dos dois, eu quero a roupa dos dois, eu preciso das roupas, eu quero sapato, cueca, tudo que eles usaram. Depois de 9 dias, eles me entregaram. E o que é interessante, como aqui ninguém, né, atenta para isso, nem os advogados, eles olharam a roupa e falaram, não tem sangue, pode levar. A bermuda tinha umas manchas de sangue e a camiseta foi fundamental, né? Foi fundamental. Eu cheguei a determinar pelo exame das roupas até que eles tinham dado uma rapidinha, porque eu vi uma mancha de sangue difusa na bermuda dele. Esse sangue não é da Isabela, não tinha uma quantidade para fazer isso, aquela coisa estava absorvida. E no apartamento eu encontrei absorvente íntimo usado, que estava jogado lá, né? Naquela bagunça. Falei, bom, ela devia estar menstruada. E a roupa, eu pedi o exame, deu sêmen e líquido seminal dela. Né?
líquido vaginal dela. Então, os dois deram uma rapidinha, não sei quando, antes, durante, depois. Não veio alterar o caso, então isso não foi usado. Mas, Sandra, as marcas que ela tem no pescoço e internas, né, foram 3 legistas muito bons, renomados aqui no Brasil, com vasta experiência, e qualquer pessoa, né, do meio que olhe, né, não precisa nem ver a marca, só o rosto dela, né, a face dela, ela estava com protrusão de língua, ela estava com os olhinhos, né, toda cianótica, e as marcas não tem o que... É o tipo de discussão que, gente, não leva a nada, né? Eles não conseguiram provar. Fala. Uma pergunta agora eu acho que seria no sentido da psicologia. Eu participei também de alguns treinamentos aqui com o FBI e uma das agentes, ela falou algo muito interessante. Essa é a parte psicológica. Ela estava dizendo assim: existem determinados crimes que são praticados por 2 ou mais pessoas. Portanto, existem casos que, se aquela determinada pessoa não estivesse junto, esse crime não teria ocorrido. Então, minha questão é, na minha opinião, eu creio que ele foi levado a fazer o que ele fez por causa do ato dela, e não vice-versa, entendeu? Tipo, na minha opinião, a raiva, o ódio, tudo que ela dirigiu à criança, né, que acabou esganando e tudo mais. E ele fez aquele ato de pegar a menina e jogar. Na minha opinião, agora eu gostaria de ouvir a sua. Se ela não fosse parte desse caso, ele tem a personalidade de alguém que seria capaz de praticar aquele tipo de crime? Não. Ali houve o que eu chamo de codependência. Tem um psiquiatra famoso aqui também, que inclusive participa dos programas lá, que é o Guido Palomba. Ele fala no... oh, meu Deus, é um termo em francês. Festa A2, festa A3. Por quê? Eles entram num festim diabólico, né, como no filme do Hitchcock, porque estão juntos. É muito claro isso. As pessoas sempre... Eles são 2 psicopatas. Gente, de psicopatia não tem nada aí. Não tem nada. A Isabela não sofria violência doméstica, ela gostava de ir na casa do pai da madrasta, não tinha problema nenhum. Agora, eles eram um casal disfuncional, né? A gente via pela casa, tá? Então, se ela estivesse sozinha, ela não faria isso, e se ele estivesse sozinho com as crianças, também não faria. Agora, eu entendo o seguinte, que quem decidiu tudo que deveria ser feito foi ele. É interessante quando a gente fala da codependência. Codependência, o que é? Você olha 2 pessoas e uma é toda, não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu não sei o quê, cala a boca, e o outro é mais quieto. Só que esse que é mais quieto, ele aproveita, ele faz uso dessa pseudo-dominância que tem o outro para manipulá-la. É exatamente o que ele faz. Porque todas as decisões foram dele, não dela. Quando ele pegou a menina lá, ela estava chorando, tal. Isso foi um trabalho interessante também de um perito, que ele fez um trabalho de odontolegista, odonto legal. Ela, num primeiro momento, a gente acredita, pela dinâmica que ficou ali, que ela estava chorando, gritando que ela foi ferida no carro, e sabe como é que é criança, né? Se eles fossem equilibrados, ou eles davam cala a boca, olha, vamos parar, vamos ver o que é, vou lá para cima, vamos ver isso aqui, ou levavam no pronto-socorro. Chega lá, dava 1 ponto, gente. É um ferimento mínimo. É que ele é numa região muito irrigada, por isso que sangrou um pouco mais. Mas é uma coisinha de 3 milímetros o ferimento. É o único ferimento que ela tem externo. Ele segurou tanto essa região da boca, aqui dela, que a mão dele ficou impressa aqui. Ele apertou tanto que os dentes cortaram o lábio dela por dentro, porque apertou aqui. Toda essa região, a mão dele ficou. E ele tinha uma mão grande. Era um cara de 1,80 m, tinha 90 quilos. A Jatobá é uma moça de 1,5 m. Ela acho que não pesava nem 50 quilos. Ela nem conseguiria segurar a Isabela. A Isabela era uma menina grande. Ela tinha 1,22 m, pesava 25 quilos. Não é fácil. Porque a Jatobá não aguentava nem ficar com o menino, imagina com ela. Então, teve que necessariamente a presença dos 2. Os 2 contribuíram, tá? Esse fato, por exemplo, do sangue que eu encontrei próximo do sofá,
Na verdade, eu acredito que ele ia jogá-la no sofá. Ele veio carregando ela, até pela altura das manchas, não poderia ser a Jatobá, primeiro porque ela não tinha força para carregar. Segundo que a altura da mancha, da gota que foi projetada, só poderia ser ele carregando, e nem a Isabela andando. Não daria para projetar. Bom, chegando ali, ele foi jogá-la no sofá, ele errou e ela caiu. Ali ela bateu no chão, né? E onde houve a fratura, né, desse osso e a fissura do osso da bacia, porque ela caiu como se fosse da própria altura. Quando a gente escorrega para trás, o que você faz? A primeira coisa, você põe a mão, é onde aparece a fratura aqui. Então, o legista, ele foi no Instituto da Criança, lá da USP, pesquisar isso, né? Só que, como ela teve a fissura, houve uma força maior, e não o próprio peso, cair da própria altura. Entendeu? Foi esse ato. Por que a gente chegou nessa conclusão? Porque ele já fazia isso com os outros filhos. E a própria Isabela comentou com a mãe. Olha, hoje o papai jogou o Pedro, eu não me lembro agora se é Pedro, Cauã, Pedro, jogou o Pedro na cama assim. Ela falava isso. Ele joga. Então ele ficava nervoso, cala a boca, não sei o que, jogava a criança em cima da cama. Então foi ele, porque é ele que estava carregando. As marcas, por ter unha, foi dela. Aquela coisa, cala a boca que eu vou te esganar, eu vou te esganar agora porque você não para de chorar. Porque pelos ferimentos, tanto da fratura do punho quanto a fissura da bacia, ela sentiu muita dor. Então, automaticamente ela fletiu as pernas, dobra as pernas. E aí, isso vem ao encontro da mancha de sangue que eu encontrei na bermuda dela. Quando eu examinei a mancha de sangue na bermuda, só poderia ter sido projetada com ela com as pernas dobradas. Então, enquanto eu estava fazendo isso, o legista estava lá no instituto. Todo final do dia, a gente se encontrava. Falava, tá bom, o que você viu? Quando ele falou isso para mim, eu falei, olha, Ricatiepo, e mostrei o desenho que eu tinha feito, exatamente a posição que ele estava falando. Ele falou, em algum momento ela ficou assim, quando ela... Falei, tá aqui. É algo até... Não, é algo até meio, sabe, surreal. Parece que a gente estava numa conexão impressionante nesse caso. Chegou uma hora lá que todo mundo ficou arrepiado. Sabe? Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui, não sei, que a coisa está fluindo e está vindo. Eu estou pensando aqui, você está pensando lá, e a coisa, né, se encaixa. Então, eu concordo com você, Sandra. Não tem isso. Folie à quatre, em francês, é o que o Guido Palomba fala. Okay. Eu falo em codependência. Essa coisa de necessariamente estar aquelas 2 ou 3 pessoas, porque se elas estivessem sozinhas, não fariam. Eu tenho plena convicção disso. Só que quem decidiu, na verdade, o que fazer com essa menina foi o pai. Ele é o pai. Okay. E olha que coisa interessante, Sandra, que eu vou te falar que é subjetivo, tá? Eu nem falei isso no laudo. O quarto, se vocês lembram, ele jogou a menina do quarto dos outros irmãos. Ela tinha um quarto só dela. Esse quarto, a janela, dá para o jardim, onde tinham colocado uma grama, estava lá 10 centímetros, tinham acabado de colocar, estava toda fofa e meio úmida, porque tinha chovido. Então, formou ali tipo uma cama para ela, que acho que até protegeu dela ter algum tipo de fratura externa. Ela ainda... inconsciente, ela caiu molinha, caiu de lado assim. Claro que os órgãos se movimentaram dentro dessa estrutura óssea, acabaram se rompendo e deu hemorragia interna, né? No quarto dela, não tinha tela, mas não tinha cama nenhuma para atrapalhar. Porque ele, para jogar a Isabela, ele teve que subir em cima da cama dos filhos, ajoelhar para jogar. No quarto dela, que é ao lado, ele poderia, em pé, cortar e jogar essa menina. Só que a janela, apesar de estar na mesma parede do outro, ela dava para o passeio que tem de entrada de pedra. Então, ali, mesmo que inconscientemente, ele pensou, eu não vou jogá-la ali, porque ali, fatalmente, os ferimentos seriam outros. Ela poderia cair de cabeça, porque a gente nunca sabe, ela poderia cair de cabeça, ela poderia, né, ter rolado, e caindo numa superfície de pedra, certamente as lesões seriam externas, mais extensas, e ele, acho que naquele momento, aquele átimo, assim, de alguma coisa de preocupação, que acho que ele nem percebeu, ele foi para o caminho mais difícil.
para jogar a menina no jardim, né? Isso é interessante. Mas concordo com você, é isso mesmo. Tá. Agora, Gustavo, você tem aí algumas perguntas para a doutora Rosângela? Hoje em dia, a senhora sabe que a gente está numa época em que a maior parte das pessoas que não tem muito conhecimento da área estão sempre atribuindo ou é psicopata, ou é narcisista, ou é sociopata, sempre esses três. E na opinião da senhora, na visão, considerando a experiência que a senhora tem com esse caso, qual seria o perfil psicológico que a senhora poderia traçar desse casal? 2. Bom, pessoas com personalidade psicoinfantil, total, falta de maturidade emocional e psicológica, eles não conseguiam lidar com as coisas da casa. O ambiente fala muito, né, a respeito. Quando a gente não está bem, a casa vira uma bagunça também, né? Parece que a gente tem que pegar e arrumar o que está ao nosso redor para arrumar o que está na cabeça, né? Então, uma casa muito bagunçada, assim, fora um pouco do normal, porque uma casa também totalmente asséptica, alguma coisa tem, né? Aquela casa que não tem nada fora do lugar, parece que não tem nem gente lá, né? A gente anda, você pega as coisas, você esquece, põe aqui, deixa, eu não vou lavar hoje, vou lavar amanhã. Isso é o normal, lá não. Chamou a atenção, eu tive até que colocar isso no laudo, não fazendo juízo de valor. Eu cheguei e falei, nossa, que família porca. Pô, essa mulher não lava nem a roupa. O perito não fala isso. Não, eu vou falar que aquela desordem, porque para o juiz e para o advogado, ou para o promotor, ou quem vai pegar o laudo, ele olha aquilo lá e fala, gente, mas o que é isso? Será que é o ladrão que estava procurando? É busca? Né? Aquilo não tinha característica de busca. Gente que entrou para tirar as coisas para falar, eu quero procurar joia, dinheiro e tal. Eu tive que consignar isso, que aquilo era decorrente do hábito rotineiro daquela família. Então, em cima da mesa, gente, não tinha nem condição. Eles nem comiam lá, não usavam a mesa para comer, porque era tanta coisa. Tinha chiclete usado, uma madeira com leite azedo, diploma de não sei de onde, os certificados, mala, roupa, tudo. A casa toda estava assim, pois eu achei absorvente interno usado pela casa. A casa, estava no banheiro. Roupa limpa no banheiro, roupa suja, aquele rolo. Então, isso já demonstra que a coisa ali não estava bem organizada. E aí você escuta relatos também de vizinhos que ela estava muito estressada com o bebê. Ela tinha 2 filhos dela com ele. O menininho, que já devia ter uns 3 anos, e o bebê, que tinha uns 9 meses, 8 meses. E ela descia com a criança e quando ele chorava, ela não tinha paciência, ela ficava chacoalhando, contanto que os vizinhos, principalmente o seu Lúcio, a esposa, que morava no primeiro andar, que era o síndico, ele descia com todo jeito ela e falava assim, você está muito nervosa, Ana, vai relaxar que eu fico com o bebê. Pegava o bebê, ficava, porque ela estava muito agitada, tá? É claro que pairava ali a figura da Ana Carolina, né? Na relação dos dois. Mas a Isabela, ela nunca... Não tem relato dela, meu pai fez isso comigo, a madrasta falou não sei o que para mim. Não. E ela gostava. E por incrível que pareça, naquela desordem, o quarto da menina era o mais arrumado. Estava meio bagunçado também, mexido, mas era mais arrumado do que o restante da casa. Né? Então, você vê, são pessoas que não sabem lidar com crise. Eles passaram um dia com 3 crianças, que já não é fácil. Né? A Isabela, ela provocava o bebê. Porque criança também é terrível, né? Ela era muito inteligente, espertinha. Hoje, criança de 5 anos, 6 anos, sabe tudo. Então, indiretamente, ela mexia com o bebê, e o bebê, e ela já ficava nervosa. Isso aí todo mundo comenta. Então, eu já fico imaginando, né? Eu fiz, assim, eu fiz uma historinha, porque eu costumo enxergar, sabe? É como se passasse um filme. O promotor e a delegada falaram, Rosângela, o que você acha que aconteceu aqui? Eu falei, olha, eles passaram o dia com essas crianças, supermercado, cadeirinha, sorvete, sujou a roupa, trocou a roupa e tal. Eles estavam chegando em casa, essas crianças a 1000, gritando, ela mexendo, e dentro de um carro, né, que é pequeno, todo mundo grudado ali, o carro, aquele modelo K. Ela devia estar com a chave na mão, a Jatobá, tá? Porque essa chave... assim, muito convenientemente desapareceu. E ela não devia estar aguentando mais. Ela se virou para falar, cala a boca, eu vou bater em todos vocês, eu não suporto mais, vou matar vocês todos. Qualquer coisa assim. Quando ela se virou,
dentro de um carro. A Isabela era maior ali, não era uma criança pequenininha. Ela chegou e feriu a testa da menina com esta chave. Pode ter sido um anel grande de pedra? Pode. Mas eu aposto na chave, porque essa chave sumiu. Onde está a chave? Okay. Eu perdi. Eu acho que o cara aí achou a minha chave e entrou no meu apartamento. Ela alegou isso. Tá. Eu falei, mas tinha identificação na sua chave? Não. Eu falei, então é um ladrão com bola de cristal, médio, porque como você vai saber? Você acha uma chave na rua e fala assim, esse aqui é do edifício London, apartamento 62. Não tem como. E aí, daí, meu filho, a coisa degringolou. Se você tem equilíbrio, porque criança chora, criança faz manha, 3 crianças, você vai ficar ali, você bota a ordem no negócio, pega e fala assim, opa, vamos todo mundo para o pronto-socorro. Machucou? Tá saindo sangue? Deixa chorar. Você olha, não é nada grave, não pegou o olho nem nada, você vai. Pessoas equilibradas fazem isso. Até nos altar um tempo. Você está de saco cheio, não aguenta mais, essas crianças não param, você quer que todo mundo... Quando perguntaram para ela, eu passei isso. Quando perguntaram para ela, o que aconteceu? Ela falou assim, nós estávamos vindo de carro, já chegando no prédio, mas eles estavam naquela bagunça, uma bagunça, a Isabela provocava o menino, eu me virei, ela fez até o gesto que eu fiz, eu me virei e falei, cala a boca, essa é a versão dela, e eles dormiram imediatamente. Então, essa é a versão dela. Ela só não falou que bateu a chave e que aconteceu. Quer dizer, e crianças que você chega e fala, fiquem quietos, eles desmaiam, dormem imediatamente. Então, você vê que é frágil isso. Então, eu vejo aí imaturidade e esta famigerada codependência. A codependência é um transtorno de personalidade. Você convive com ele, mas em situações críticas pode acontecer o que aconteceu. Então, pessoas ficam extremamente estressadas com coisa que elas não conseguem lidar, que é uma coisa que você tem que ter maturidade. Você não pode chorar junto com a criança. A criança começa a fazer manha, você vai fazer manha também junto com as crianças, ou você fica abalado com isso. Não tem como. Porque você já tem uma personalidade psicoinfantil, de lidar, uma coisa meio histriônica. E a codependência que se formou entre eles, gente. Isso aí, eles fizeram, inclusive, um pacto, de não, eles ficam insistindo na mesma história, eu não acredito que eles vão confessar, eles vão manter essa história. É provável até que quando saiam da cadeia, voltem a ficar juntos, muito provavelmente. O que não acontece em outros casos, principalmente quando envolve psicopata. O psicopata vai sair e namorar com a minha mulher? Não tem nada a ver, ela já descartou. Se alguém está esperando, ele me ama, tal, porque eu cometi o crime por ele, coitado. Na primeira é descartado, A Richthofen descartou já a mulher lá com quem ela casou, a moça. Casou porque ela queria algum benefício que era só possível com isso. Acabou o benefício, ela achou que não era bom? Tchau, querida, Já está em outra. E a senhora se frustra quando a senhora participa da perícia e identifica, esse indivíduo é realmente culpado. Aí isso vai para as mãos do promotor, passa por um julgamento. E quando a senhora vê a resolução judicial, a senhora se indigna, às vezes, com as penas? Olha, no caso de Isabela, foi dado o que era possível na época, o máximo que era possível. O juiz também, eu acho que ele não gostou, Ele não era aquilo que ele queria. É claro que é um absurdo. Isso aí é sempre frustrante. Pessoas que cometem esse tipo de crime não têm que sair da cadeia. Sinto muito. Ela teve consciência? Ela sabia que isso era errado? Sim. Ninguém ali está tomado por um delírio, Ninguém é psicótico ali e não foi no delírio, numa alucinação que cometeu o crime. Eles tiveram muito tempo para pensar. Pega a menina, joga ali, não sei o que, chora, vai. Há quanto tempo? Aperta o pescoço. Tem muita gente que fala, mas eles jogaram, por exemplo, eles achavam que ela estava morta. Não, gente, eles não achavam que ela estava morta. Eles sabiam que ela estava viva ainda. Um fio de vida, mas sabiam. Essa menina foi jogada da janela, caiu e ficou 35 minutos lá embaixo, viva. Viva no sentido de estar respirando. Todo mundo chegou a mãe, porque todo mundo mora perto lá, na Zona Norte, perto de Guarulhos e tal. Chegou a avó, o vô, a mãe, que a Jatobá ligou para a mãe, a sua filha foi jogada do 6º andar. Uma notícia assim, boa, bem direta, Sua filha foi jogada do 6º andar, por aí. Passou por cima da menina,
Na reprodução nós vimos que as testemunhas viram. Ela passou por cima do celular como se estivesse pulando um vaso de flor, sei lá. Passou, olha, sua filha, a Isabela, foi jogada do 6º andar. Ela foi jogada pelo cara de camisa preta, que onde está esse cara? O cara é um mágico. Primeiro para descer ali, depois para sair de um prédio que tem 5 metros de altura, o muro, tem cerca sensorial, tem o porteiro estava acordado, porque ele que viu a menina cair. Ele não sabia que menina que era. Ele ligou para o senhor do 1º andar, que estava todo mundo acordado, porque era uma corrida que tinha, não sei se era corrida de Fórmula 1 no Japão, sei lá. Eu sei que estava todo mundo meia-noite acordado. E acharam que foi uma batida de carro por causa do barulho, né? E o porteiro estava lá. Não tem como, o cara só sairia dali, gente, se descesse um helicóptero com uma escada. Aí a gente pode pensar em N coisas. Mesma coisa para entrar. Só se o cara entrasse dando um salto com vara, porque não tinha vestígio nenhum. Não, as pessoas, eu tenho um desenhista que trabalhava comigo, ele tem 1,92 m. Eu falei, Marivaldo, tente entrar neste prédio por o lado mais baixo. Não, você só faz com escalada. E era alto, um cara de 1,92 m, a dificuldade que ele teria para pular fora 90 centímetros da cerca sensorial, né? Não tinha vestígio nenhum, gente. Basta estar vivo para você deixar vestígio. Ainda mais você escalando o muro. Pois eu vi a remoção de sujidade da mão da Isabela na parede. Estava lá. A mão dela, né? E eu pude determinar a posição em que ela foi defenestrada, em cima desse vestígio, que foi bárbaro. Então, até a remoção da sujidade é um vestígio importante. Deu a perceber que ela fez um movimento pendular, aí soltou outra mão, ela foi descendo com a mão assim, 90 centímetros, e caiu a 60 centímetros da linha de construção do prédio. Ela estava sustida assim, pela frente. Então, sabe, são coisas que as pessoas acham que, você chegou lá, porque você tem ódio do cara, você queria apoio. Eu nem sabia quem era. Eu não sabia se era pai, se era madrasta, se era mãe. Naquele momento, a gente até anota, mas não é o mais importante, né? A gente tem que se ater aos vestígios, né? É os vestígios que contam a história, né? Eu só interpreto ali, né? Eu só passo para o papel.